Muito bem, então hoje nós vamos abordar as questões de química, né, das faculdades particulares aí de medicina, aqui de Minas Gerais, e vamos ver então uma série de questões sobre assuntos que não são muito comuns em prova do Enem, né? Aquilo que cai na prova de Enem e cai nas particulares, evidentemente, eu não vou dar ênfase porque vocês já, né, ficam aí o ensino médio inteiro aí preparando para o Enem, preparando para o Enem, preparando para o Enem. Então, o que for de interseção, o que for de igual, evidentemente, não vejo motivo para a gente detalhar, né? Vocês já estão mais que preparados. Eu acho que o importante é mostrar o que tem de diferente, né? O importante é mostrar aquilo que é característico dessas faculdades particulares, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as questões da Católica, da Atenas, da FASE, né? Deixa eu selecionar aqui para ficar melhor aqui no campo. Beleza? Está bem visível para vocês, hein? Tá sim, Ramon, tá bem visível. Já. Então, vamos lá. Questãozinha da PUC, né? Esquentar. Vamos esquentar aí. Os elementos x e y do mesmo período da tabela periódica. Os elementos x e y do mesmo período da tabela periódica. Então, eu coloquei uma tabela periódica aqui, né? Aqui no final, tem uma tabela periódica. Se a gente precisar aqui, a gente chama ela aí, tá? Na hora que a gente precisar, a gente chama ela. Tá bom? Se não for necessário, eu esquematizo a tabela periódica aqui, tá bom? Então, os elementos x e y do mesmo período da tabela periódica, quer dizer, mesma linha da tabela periódica. Tem configurações S2P4 e S1. Então, tá vendo? Isso aí não é comum no Enem, né? O Enem, primeiro, não trabalha muito com tabela periódica, são as questões que já caíram de tabela periódica no Enem não enchem a mão, tá certo? Deve ter umas 3 aí, ou 4 no máximo, certo? E outra coisa, a distribuição eletrônica, né? Também não é do Enem, certo? Bom, então o elemento X é S2P4, o elemento X é S2P4, o elemento Y é S1. Então, gente, se não tiver nenhuma pegadinha, porque pode ter, tá? Se não tiver nenhuma pegadinha, S2P4 são 6 elétrons no último nível. 6 elétrons no último nível. Então, isso é coluna o quê? 6A da tabela periódica, coluna dos calcogênios, né? 6 elétrons no último nível, coluna 6A da tabela periódica, atualmente coluna 16, coluna do oxigênio, enxofre, tarará, tarará. E S1 é a coluna 1A da tabela periódica. S1 quer dizer um elétron no último nível, em orbital S, subnível S. Então, é a coluna 1A, a coluna dos metais alcalinos. Né? Então, é a coluna ali que está o lítio, né? Sódio, potássio, né? Tá essa turma lá. Ali é a coluna em cima, ali é a coluna do oxigênio, enxofre, né? Vai por aí afora, tá? Bom, então é isso, tá? Então, assim, seria interessante que você, de cabeça assim, já substituísse X por oxigênio. A X é o oxigênio e Y é o sódio, por exemplo. Né? Então, respectivamente, suas camadas de valência, último nível. Então. Considerando essas informações, a fórmula e o tipo de ligação do composto formado são, respectivamente, ora, tipo de composto iônico. Composto iônico. Porque um é metal, né? Metal alcalino, e o outro é um ametal. Os calcogênios são ametais. Então, de cara, eu já sei que é uma ligação iônica. É um metal e um ametal. Tá? Beleza? Gente, tem que familiarizar com tabela periódica mesmo. Tá? Tem que familiarizar. Às vezes tem que pegar um dia inteiro aí para familiarizar com ela, entender aí como é que é a lógica da tabela periódica. Tá? Precisa. Isso é importante para essas provas, viu?
Não deixa de fazer isso, não, senão vocês vão perder questão boba. Vocês vão perder questão boba, vão ficar chateados depois. Bom, agora a fórmula, né? Fórmula, então, você vai fazer o seguinte, olha, X, né? Por exemplo, o oxigênio, né? Tem valência 2, certo? Y, por exemplo, o sódio, né? Tem valência 1, não é isso? Ah, mas como é que você sabe isso, Ramon? Olha, o X tem 6 elétrons no último nível. Então, eu preciso de 2 para completar o octeto. Valência 2. E o sódio tem 1 elétron no último nível, o Y, né? Tem 1 elétron no último nível. A tendência dele é perder esse elétron. Né? Perde esse elétron. E aí fica com o octeto dele completo. Então, você faz isso, você cruza. Você cruza e faz a fórmula. Cruza as valências, né? E faz a fórmula. Com um detalhe, tá? Com um detalhe, aqui vamos um detalhe, tá? O metal você escreve primeiro. Você escreve os elementos na fórmula na ordem que eles vêm na tabela periódica. Então, imagina a tabela periódica. O sódio está lá na esquerda, o oxigênio está lá na direita. Então, você vai escrever o sódio primeiro. Sódio com valência 2, oxigênio com valência 1. Ou, no caso aí, né, da resposta, Y com valência 2, X com valência 1. Tá certo? Então, deixa eu só acertar aqui a atomicidade, né? Isso aí chama atomicidade, esse índice, né? Só acertando ele aí, então. Então, você tem aí, tá? Na2O, né? Um exemplo, ou Y2X, letra D de dado. Tá? Letra D de dado. Certo? Ramon, se eu tivesse colocado XY2, ia ter problema? Olha, se fosse uma questão aberta, quem vai fazer ciências médicas aí, se colocasse XY2, escrevesse o A metal primeiro, o sujeito ia fazer um descontinho. Aí ele ia tirar uns 10%, 20% lá. Ele ia. Certo? Porque a regra é você tentar colocar da mesma maneira que estão na tabela periódica. Metais primeiro, a metais depois. Tá? E metal a metal iônica. Né? Tranquilo. Tá certo? Questão da Atenas. Gente, tiver dúvida, coloca aí, tá? Coloca no chat aí, chama no áudio, sem problema. Tá? Questão da Atenas. Modelo atômico. Também é uma característica desses vestibulares de faculdades particulares. Ah, no Enem cai? Pouquinho. Pouquinho, muito pouquinho. Certo? Cai, mas é muito pouquinho. Mas nas particulares cai bastante. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Espera aí, como assim Rutherford-Bohr? Quando a gente fala modelo atômico de Rutherford-Bohr, a gente está considerando as descobertas dos dois. Qual que é a principal descoberta de Rutherford? É o núcleo. Qual que é a principal descoberta de Bohr? São os níveis da eletrosfera. Tá? Então, quando a gente fala modelo atômico de Rutherford-Bohr, a gente está imaginando o átomo com o núcleo e com os níveis em volta onde os elétrons estão girando. Certo? Então, isso que é o modelo Rutherford-Bohr. Mostra que o átomo possui um núcleo, uma eletrosfera, formada por várias camadas eletrônicas, né? Camadas, níveis, mesma coisa, certo? Com valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Valores de energia específicos para cada tipo de átomo, certo? Níveis da eletrosfera. A distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos nas camadas ou níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. Não é adaptado em manual da química, o UOL, distribuição eletrônica, tarará, tarará. Considere 3 elementos químicos X, Y, Z. Mesma coisa da questão anterior, né? Considere os elementos X, Y, considere os elementos X, Y, Z. Eles adoram esse tipo de questão. Apresentando as distribuições eletrônicas terminadas em 4s2, 4s1, 4p e 3p6, respectivamente. Marque a alternativa correta. Então, espera aí. Vamos com calma. X termina em 4s2.
Se não tiver nenhuma pegadinha aí no meio, tá? Isso é coisa de coluna 2A da tabela periódica. Isso é coisa de coluna 2A da tabela periódica. Certo? Deixa eu só tirar aqui o subscrito. Isso é coisa de coluna 2A da tabela periódica. Certo? Y, 2A, 2 elétrons disponíveis, né, gente? 4s2, 2 elétrons disponíveis, coluna 2A. Certo? 4s1, 1 elétron no último nível. 1 elétron no último nível. Isso é coisa de coluna 1A da tabela periódica. Coluna 1A da tabela periódica. E 3p6, 3p6 é coisa da coluna 6A da tabela periódica. Não. Não é 6A, não. Porque antes de encher o 3p, encho o S, o 3S. Então, quando eu falo que terminou em 3p6, na verdade, terminou em 3s2, 3p6. Né? Antes de encher o subnível P, a gente enche o subnível S. Então, não é coluna 6A, são 8 elétrons por nível. A coluna 8A é um gás nobre, portanto. Certo? É um gás nobre, portanto. Então, eu tenho um metal alcalino terroso, X, um metal alcalino, Y, tá? E um gás nobre, Z. Certo? 3 elementos químicos. O elemento X apresenta maior raio atômico. Olha, tem uma falha na questão, certo? E isso você vai encontrar muito, tá? Você vai encontrar muito falha na questão. Química dá muita coisinha na questão, sabe? Porque o cara não falou aí, igual o pessoal da Católica teve a lucidez de colocar, que eram elementos do mesmo período. Né? O pessoal da Católica aqui teve essa lucidez de colocar que eram elementos do mesmo período. Mesma linha na tabela periódica. Né? Aqui não falaram isso. Mas eu vou considerar que são. Tá certo? Eu vou considerar que são. Na verdade, eu tenho informação que permite entender isso aqui. Tá? Porque o que terminou em 4s2 está no quarto período. 4s1 está no quarto período. Terminou em 3 qualquer coisa, está no terceiro período. Tá certo? Então, na verdade, né, eu tenho aqui o metal alcalino terroso do quarto período, o metal alcalino do quarto período e um gás nobre do terceiro período. Na prática, vai ser como praticamente se eles estivessem ali no mesmo período da tabela periódica. Eles estão tão distantes que isso aí não vai fazer diferença. Tá? Então, marca correta. Marca correta. O elemento X apresenta maior raio atômico. O elemento X apresenta maior raio atômico e maior potencial de ionização dentre os 3 elementos. Olha, de cara eu sei que está errado. De cara eu sei que está errado. Por que você sabe que está errado? Porque raio atômico cresce numa direção e potencial de ionização cresce de outra. Né? Raio atômico, ele cresce para a esquerda e para baixo. Raio atômico cresce assim na tabela periódica. E potencial de ionização, energia de ionização, ao contrário. Para cima, né? E para a direita na tabela periódica. Ô, Ramon, eu vou ter que saber esses crescimentos para lá e para cá? Vai. No Enem pode cair, já caiu, é raro. Tá? Mas nessas particulares cai muito. Nessas particulares cai demais. Tem que saber os crescimentos, sim. Então, se um cresce para um lado, o outro cresce para o outro, vai ser difícil, né? O elemento X tem o maior raio atômico, maior potencial de ionização. Né? Então, ele nem tem o maior raio atômico, porque não é o que está mais à esquerda, o que está mais à esquerda é o 4s1, coluna 1A, que é o Y, e nem tem o maior potencial de ionização, porque o maior potencial de ionização é quem está mais à direita, que é o 8A. Então, nenhum dos dois. A energia necessária para retirar um elétron do átomo isolado em estado gasoso é maior no elemento Y. Não. Isso é energia de ionização. Isso é energia de ionização. É a mesma coisa que esse gráfico aqui. Ó, né? É a mesma coisa.
Tá? Então, onde vai ser mais difícil tirar elétron é aquele que está mais em cima para a direita. Mais em cima para a direita vai ser o terceiro período, terminando em 3p6, né? Esse gás nobre aqui, o argônio, no caso, né? Que é o cara que está mais à direita, vai ser mais difícil tirar o elétron dele. Gás nobre, né, gente? Gás nobre é difícil para caramba de você tirar elétron dele, né? Vocês sabem disso. Os elementos X e Y apresentam distribuição eletrônica terminada no mesmo orbital, 4s2 e 4s1. E, por isso, pode ser considerado isótopo. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Certo? Isótopos são átomos do mesmo elemento, né, que tem massa diferente. Não tem nada a ver com distribuição eletrônica. Nem existe essa conceituação que ele está querendo. Os dois terminam em S. Os dois terminam em S são do grupo S da tabela periódica. É o que eu posso dizer. Mais nada. A distância do núcleo ao elétron mais externo é maior no elemento Y. Distância do núcleo ao elétron mais externo, isso é raio atômico. Isso é raio atômico. Né? E raio atômico, né, repetindo ali em cima, cresce para a esquerda e para baixo. Quem está mais na esquerda é o elemento Y, que está na coluna 1A. Né? O elemento X está na coluna 2A. O elemento Y está mais à esquerda na tabela periódica. Os dois têm 4 níveis, 4s2 e 4s1, são do quarto período. O que está mais à esquerda, então, né, é o Y. Então, o Y tem o maior raio, beleza, maior distância do núcleo ao elétron, né, mais externo. Então, letra B está correta. X e Y possuem distribuições eletrônicas, Y e Z possuem distribuições eletrônicas iguais aos elementos cálcio e potássio. Não. Y e Z, não. O Y, certo? Aliás, o X, né, termina em 4s2, o X é o cálcio. O X é o cálcio. Termina em 4s2. E o Y é o potássio. Termina em 4s1. O X e o Y, não o Y e Z. X e Y. Y e Z, não. Z é o gás nobre. Z é o gás nobre. Tranquilo? Tranquilo? Então, não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas são várias questões dentro da questão. Certo? São várias questões dentro da questão. Né? Então, ela entrou com distribuição eletrônica, ela entrou com propriedades periódicas, certo? Então, assim, quando você pega uma questão do Enem, costuma ser limitada a um tema. Claro que dentro de uma questão do Enem pode ter 2, 3 temas, pode acontecer. Pode acontecer tranquilamente. Mas a maioria das questões do Enem, ela é limitada ali num capítulo. E nessas particulares, você vai encontrar essa mistura de capítulos, certo? Então, você vê que aí entrou modelo atômico, entrou distribuição eletrônica, entrou tabela periódica. Aí você vai lembrar, né, que a prova da Atenas tem 4 questões de química. Né? Tem 4 questões de química. Quer dizer, nessa questão aí, eles estão cobrando 3 assuntos. É uma questão que vale por 3, né? Modelo atômico, distribuição eletrônica, tabela periódica. Certo? Então, isso vai acontecer. Vai acontecer muito mais do que no Enem, que tem 15 questões de biologia e de química. Aí, ó. Opa, passei aqui. Católica. Com relação à energia de ionização. Energia de ionização. Energia de ionização cresce para cima, cresce para a direita, é a energia necessária para arrancar o elétron, né? Na tabela periódica, então, ela tem esse crescimento. Com um detalhe, né? Gás nobre entra nessa análise. Porque a eletronegatividade, por exemplo, também cresce para cima, para a direita, mas gás nobre não tem eletronegatividade. Gás nobre não entra nessa análise. Tá? Mas energia de ionização, também chamada potencial de ionização,
Aí o gás nobre entra. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá. É incorreto afirmar. Olha lá, hein, gente? Fica ligadão aí, hein? Tá? Na hora da prova, leva uma canetinha colorida, lá pode. Lá pode levar uma canetinha colorida. Enem que não pode, tá? Marca texto, tá? Primeira coisa que você faz é no enunciado marcar se está pedindo a correta, marcar se está pedindo a incorreta. Façam isso. Façam isso. Leva o marca-texto, aquele rosa brilhante, né? E no enunciado ali você marca se você quer correto ou incorreto, tá? Não é para marcar gabarito, não, senão o vizinho vai ver seu gabarito, vai copiar suas respostas, tá? É para marcar lá no enunciado essas coisas para te chamar a atenção, certo? Senão você perde questão, aí vai ficar chato. Ou perde questão, viu? Perde questão, tá? Quanto maior a energia de ionização, mais difícil é retirar dos elétrons mais externos. Claro. Maior energia de ionização, mais energia você precisa, mais difícil retirar os elétrons mais externos. Perfeitamente. A saída do segundo elétron demanda mais energia que a do primeiro. Perfeito. Traduzindo, tirar o segundo elétron é mais difícil que tirar o primeiro. Tirar o segundo elétron gasta mais energia do que tirar o primeiro. Perfeitamente. Tá? Quando você tira um elétron, o átomo encolhe. Nem que seja um tiquinho só. Se você tirar o nível inteiro, ele encolhe muito, né? Mas se você tira um elétron, o átomo dá uma encolhida. Os elétrons que sobram ficam mais próximos do núcleo. Então é mais difícil tirá-los. Tá certo? Então a saída do segundo elétron é mais difícil que a do primeiro. Tirar o terceiro é mais difícil que tirar o segundo. Tirar o quarto é mais difícil que tirar o terceiro. Quanto maior o raio do átomo, menor a energia de ionização. Perfeito. O átomo grande demais, os elétrons que você vai tirar estão muito distantes do núcleo, né? Então a energia de ionização vai ser pequena. Estamos imaginando que você está tirando o elétron mais externo. A energia de ionização cresce da esquerda para a direita, beleza, certo? De cima para baixo, não, de baixo para cima na tabela periódica. De baixo para cima. Tá? Não tem propriedade na tabela periódica que cresce desse jeito aí, não. Tá? Assim, não tem propriedade na tabela periódica que cresce assim. Certo? Você tem volume atômico, mas volume atômico é duas setas aqui, né? Uma para um lado, outra para o outro, entendeu? Assim, sozinho, você não tem. Você não tem essa propriedade assim. Então, incorreto afirmar a letra B. Tranquilo? Passar para cá. Considere as seguintes afirmativas. Olha, essa questão, você já percebe aí, né, que tem umas coisinhas aí que é chave nessa questão. Certo? Então, por exemplo, você está vendo aí, ó, se você acerta a primeira, né, se você acerta a primeira e a quarta, você mata a resposta. Se você acerta a primeira e a quarta. Né? Você nem precisa saber a segunda e a terceira. Se você souber a primeira e a quarta, é garantido. Vão nelas, então? Olha aqui. Ó. Quando dissolvidos em água, formam soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade. Olha, tem uma interpretação nisso aí. Né? Quando dissolvidos em água, eles formam soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade. Quer dizer que, quando eles não estavam dissolvidos, eles não produziam eletricidade. Né? Eles passam a conduzir quando dissolvidos em água. Então, isso é uma característica dos compostos iônicos. Compostos iônicos, como sal de cozinha, são péssimos condutores de corrente elétrica. No estado sólido, péssimos condutores de corrente elétrica. Mas se eu derreter ou se eu dissolver em água, eles passam a ser bons condutores de corrente elétrica. Então, isso aí é a cara de composto iônico. Tá? E o 4, olha lá, duros e quebradiços. É a cara do composto iônico também, sal de cozinha, duro e quebradiço. Então, só com a 1 e a 4 eu já marco a letra B de dado. Mas vamos conferir. 2.
Ótimos condutores de eletricidade. Uai, metais. Metais são excelentes condutores de eletricidade. Né? Metais, fechou. Alta temperatura de fusão. Aí poderia ser metálico, poderia ser iônico. Os metais, né? Os compostos iônicos têm altas temperaturas de fusão. Podia ser um, podia ser outro. Tá? No caso aí, fecha com letra D. Fecha com letra D. Iônico, metálico, metálico, iônico. Certo? Beleza? Esse negócio de compostos iônicos, vou escrever até aqui em cima. Compostos iônicos são isolantes no estado sólido e se tornam ótimos condutores quando fundidos, né? Quer dizer, derretidos ou dissolvidos em água. Isso é manjado, gente. Isso é manjado. Isso é muito, 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 muito manjado. Ah, essa afirmação aí é muito manjada. Então, letra D, tranquilo, sem problema. Questãozinha da fazenda. Tabela periódica é uma ferramenta muito importante que os químicos utilizam para organizar os elementos conforme suas propriedades. Não, eles não usam para organizar, né? A tabela já organiza. Numere a coluna 2 em conformidade com a coluna 1, relacionando os grupos de alguns átomos às suas propriedades periódicas. Então, nós temos uns grupos de átomos aqui. Nós temos uns grupos de átomos e suas propriedades periódicas. Tá? Átomo de maior energia de ionização. Olha a energia de ionização e o raio atômico. Olha a energia de ionização e o raio atômico. E a eletronegatividade. É os mais famosos. Tá? Átomos de maior energia de ionização. Aqueles que é difícil tirar elétron. Caso não. Caso não. Átomos de maior raio atômico. Raio atômico cresce para a esquerda e para baixo na tabela periódica. Então, são os elementos da coluna 1 da tabela periódica. Césio e frâncio. Césio e frâncio estão na coluna 1 da tabela periódica. Vou chamar ele aqui. Olha esse aqui. Césio e frâncio, bem no cantinho aqui, né, da tabela periódica. Tá? São os elementos que estão mais embaixo à esquerda Amor, pela periódica. Oi. a gente pode ter acesso à tabela enquanto a gente Na faz os prova tem. vestibulares? Na prova tem. Tem? Essas provas aí tem tabela periódica. Nossa, amém. Tá? Essas aí tem. Tá certo? Agora, é aquela tabela periódica, preto e branco, símbolo, número atômico, massa atômica. Tá? Essas provas aí tem tabela periódica, sem problema. Enem é que não tem, que é um inferno, né? Tinha que ter. Do justo Enem, né? Justo Enem que tinha que ter, não tem. Mas aí é consultar a tabela periódica. Agora é aquela história, né? A tabela periódica sempre dá aquela praticadinha, localização dos elementos, né? Na hora não ficar perdido lá, procurando elemento na tabela periódica. Né? Não, onde é que tem um S aqui? Onde é que tem um S aqui? Eu lembro que tinha um S, né? Então, sempre tem que praticar um pouquinho. Átomos de maior afinidade eletrônica. Átomos de maior afinidade eletrônica. Bom, agora que ficou, né, nessa turma. Afinidade eletrônica cresce para a direita e para cima na tabela periódica. Poderia ser qualquer um desses dois aí, certo? Poderia ser qualquer um desses dois aí. Mas, na hora que falar átomos de maior eletronegatividade, aí eu já não tenho. Aí eu já não tenho. Átomos de maior eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio e depois vem o cloro aí também junto. O cloro vem junto dessa turma aí. Bromo não. Bromo já está bem mais embaixo, a eletronegatividade dele já é menor. Então, sobrou para o flúor, cloro, bromo essa classificação como átomos de grande afinidade eletrônica. Tá? De grande afinidade eletrônica. Então, a sequência numérica vai ficar aqui em cima, ó, 3, né? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, letra A. Tá?
Mas manjada, tá vendo? Manjada, semelhante às outras, né, das outras faculdades, tá? Semelhante às outras das outras faculdades. Certo? Beleza? Vem tabela periódica, tá doido? Não li a tabela periódica, pediu um negócio desse aí, matou o aluno. Gente, o pessoal das ciências médicas tem uma tara com esse livro aqui, tá? Eles têm uma tara com esse livro aqui. Tio Tungstênio, tá? O livro chama Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. Certo? Já perguntaram coisa desse livro, e até falar, Chico, se desse tempo, até sugeria você para ler, mas desnecessário. Tá? São historinhas de química e tal, né? E eles pegam um trecho, né? E põem na prova, certo? Faz pergunta. Então, de início, ninguém percebeu que metal perfeito ele era. Possui o maior ponto de fusão de todos os metais. Pronto, matou. Maior ponto de fusão de todos os metais. Maior ponto de fusão de todos os metais é o tungstênio. Símbolo W. Símbolo W, porque antigamente ele era chamado de wolframio. Tá? Tungstênio, maior ponto de fusão de todos os metais. Por isso que ele era usado, tá? Para fazer filamento de lâmpada. Lâmpada comum, lâmpada incandescente. Só que hoje nem tem mais, né, essas lâmpadas comuns incandescentes. Hoje é LED, que são mais econômicas, né, tudo mais. Ainda tem um tipo de lâmpada dessa com filamento, chama lâmpada dicróica. Tá? Você nem encontra esse tipo de lâmpada ainda, lâmpada dicróica. Tá? Ela tem filamento de tungstênio. Filamento, gente, ele atinge uma altíssima temperatura, certo? E ele não pode derreter, né? Ele não pode derreter. Então, o pessoal usa metal de maior ponto de fusão, que é o tungstênio, certo? Em relação à posição desse elemento metálico na tabela... presta atenção. O livro chama tio tungstênio, mas ele não fala só do tungstênio, não, tá? Não vai achar que tudo que tem lá é tungstênio, não. No caso aí coincidiu, tá? Mas não é tudo que tem lá que é tungstênio, não, certo? Em relação à posição desse elemento metálico na tabela periódica e uma de suas características, correto afirmar que ele se encontra, né? Correto afirmar que ele se encontra. Então, tá vendo? Essa aí, ó, tabela periódica. Sem tabela periódica, você não resolve isso aí, não. Certo? Você não resolve isso aí, não. Então, você precisa da tabela periódica. Deixa eu puxar ela aqui, ó. Tungstênio está aqui, ó. Tungstênio está aqui. Sexto período. 1, 2, 3, 4, 5, sexto período. Tá? Agora, distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Aqui que vem o probleminha, né? O pessoal costuma se enrolar. Certo? A tabela periódica, gente, é a distribuição eletrônica. Tá? A tabela periódica é a distribuição eletrônica. Você já decorou distribuição eletrônica? Eu não, Ramon, decorei não. Tá? Um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, desculpa, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, no último sempre errado, né? 7P. Né? Então, está aí uma distribuiçãozinha eletrônica, né? Esboçando aqui o diagrama do Linus Pauling. É isso? Então, aqui, ó, você vai descer aqui, ó, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 3P, 4S, 3P, 4P, 5S, 4D, 4D, 5P, 6S, né? Aí você vem 4F, 6P, tarará, e aqui, tarará, fechou.
Então, presta atenção. Essa sequência aqui é a sequência das coisas na tabela periódica. Tá? Para quem não sabe. Hidrogênio e hélio, um S. Um S1, um S2. Um S. Lítio, berilo, 2S. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, 2P. Todos esses terminam em 2P. Sódio, magnésio, 3S. Alumínio até o argônio, termina em 3P. Depois de 3P, você vem para o 4S aqui, ó, 4S. Aí, depois do 4S, você volta no 3D, que são esses carinhas aqui, ó, esses 10 aqui. Ó, 3D. Aí, depois de 3D, você vem para o 4P e fecha aqui. Ó. Então, a tabela periódica, gente, é o diagrama de Linus-Pauling, certo? É o diagrama. Então, se o cara está falando na ProC, tá certo? Se você está vendo aqui, desculpa, que o tungstênio está no 6º período, ele encheu 6S. Ele encheu 6S. Depois de 6S, ele vai para onde? Olha lá. 4F, que são aqui os lantanídeos. São os lantanídeos aqui, ó, 4F. E volta para 5D. Então, ele termina em 5D. Ele termina em 5D. 6S, 5D. Presta atenção aqui, ó. 6S, 4F, 5D. D1, D2, D3, D4. E termina em 6D4, em 5D4. Mas o mais externo dele é o 6S. Ele tem 2 elétrons em 6S. 6S2. Aí vai lá 4F14. 4F14. 5D1, 2, 3, 4. 5D4. 5D4. Entenderam? Então, a tabela periódica, gente, não é enfeite, não. A tabela periódica é a distribuição eletrônica. Então, o tungstênio, ele termina em D4, mas é 5D4. E ele tem 2 elétrons em 6S, que ele está no 6º período, 6S2. Quem está no 6º período tem elétron em 6 níveis. Então, ele tem 2 elétrons no último nível. Ele tem 2 elétrons no último nível. Tá? Então, ele está no 6º período e 2 elétrons no último nível. Letra B. Letra B. Tá? Ô, Ramon, pelo amor de Deus, calma, não assusta, não, tá? Você tem 2 opções. Ou você faz isso pela tabela periódica, tá? Ou você faz isso pela tabela periódica. Aí você tem que ter esse conhecimento que eu demonstrei para vocês, tá certo? Ou então, você faz isso pela distribuição eletrônica. Você vai na tabela periódica e olha lá o tungstênio. Qual que é o número atômico dele? 74. Pronto, faz a distribuição de 74. Então, faz a distribuição de 74 que você vai ver isso. 6º período, quando você terminar a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele termina em 6S2. Termina, não. A última camada dele é 6S2. Porque, na verdade, ele termina em 5D4. Porque depois do 6S2, ele enche 4F14 e 5D4. Tá? Percebeu? Você tem 2 recursos. Ou você vai pela tabela, ou você vai pela distribuição eletrônica. Isso é que você sentir mais segurança que você souber fazer. Certo? Ciências médicas de novo. Aí, ó, tabelinha periódica esquemática. Existem 5 elementos que são necessários a todos os organismos. E 6 elementos, fundo escuro, são os mais abundantes do sistema vivo. Então, peraí, deixa eu interpretar esse treco aqui, então. Peraí. Tem 5 elementos necessários a todos os organismos. Bom, então, são esses 5 aqui, né? São esses 5 aqui necessários a todos os organismos, não é isso? Os que estavam com fundo branco? Né? Deve ser eles. E 6, que são os de fundo escuro, né? São os mais abundantes. Né? Tem que interpretar, né? Interpretar aí.
conforme a mini tabela periódica apresentada, onde apenas elementos citados são indicados. Certo? Analisando apenas esses 11 elementos, não podemos afirmar que errada. Não podemos afirmar. Letra A. Os necessários a todos os organismos, são os amarelos aí, né? Os necessários a todos os organismos. Os 5 que são necessários a todos os organismos. Os necessários a todos os organismos se encontram apenas na forma de cátion. Não podemos afirmar isso aí, não. Por quê? Por causa do cloro. O cloro nós vamos encontrar ele na forma de ânion, Cl-. De cara. De cara. Cloro não é cátion, não. Cloro é Cl-, Na Cl-. Tá? Cloro é na forma de ânion. Tá? Então, de cara, você já rifa essa letra A. Já é ela a resposta. Mas vamos conferir as outras. Os necessários a todos os organismos, né? De novo, são os amarelos aí, né? São do terceiro e quarto período da tabela periódica. Perfeito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período da tabela periódica. Perfeito. Hidrogênio é do primeiro, né? Os mais abundantes nos sistemas vivos são os pretos, né? Os mais abundantes no sistema vivo são os que estão em fundo preto, fundo escuro. Os mais abundantes nos sistemas vivos são todos eles pertencentes à classe dos não metais. Está certo. Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e o próprio hidrogênio. Não são metais. Não são metais, são não metais. Mas o hidrogênio está lá na coluna dos metais alcalinos. O hidrogênio é o lugar que deram para ele. Tá? Mas ele não é dali. Ele não compartilha as propriedades dos metais alcalinos. Certo? O pessoal até costuma brincar, né? Aquela brincadeira que fala que o hidrogênio nem família não tem, né? O hidrogênio não tem nem família. Certo? O hidrogênio não tem nem família. Certo? Apesar de estar na família dos metais alcalinos, família, grupo, coluna, né, gente? Mesma coisa, né? Família, grupo, coluna é a mesma coisa. Certo? O hidrogênio, coitado, apesar de estar lá, eles nem familiar dele não são. Tá? Tem até aquela piadinha, né? Diz que o carbono foi preso, né? O carbono foi preso na cadeia carbônica, certo? O carbono foi preso na cadeia carbônica e já chamou o advogado lá que ele tinha direito a fazer 4 ligações. Né? Ele tinha direito a fazer 4 ligações. Né? A brincadeira com cadeia carbônica e a valência do carbono faz 4 ligações. Né? Aí o hidrogênio ficou nervoso, falou assim, eu também tenho direito de fazer uma ligação. Né? A valência do hidrogênio é 1. Eu tenho direito de fazer uma ligação. Aí o delegado falou, hidrogênio, fica quieto isso. Nem família você tem, né? Nem família você tem, para que você quer fazer ligação? Né? Então, tem essa piadinha manjada aí, né? Do carbono e do hidrogênio. Então, letra C está ok. Letra D, os mais abundantes nos sistemas vivos. Os mais abundantes nos sistemas vivos, né? De novo, aí são os em escuro, né? Tem sua maioria dos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Grupo 15 é o do nitrogênio, 16 é o do oxigênio. É só você vir contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? 14, 15, 16. 4 dos 6 dos escuros, né? 4 dos 6 que estão representados em escuro é maioria, né, gente? Certo? São das colunas 15 e 16 da tabela periódica. Beleza? Certinho? Passar para cá. Aí bem aí, gente? Tá sim. Aí, as ciências médicas veio com a questão aí de metais pesados, né? Metais pesados é cheio das piadinhas também, né? Metais pesados, heavy metal, né? Heavy metal. Então, você tem os peixes ali com um filhote, né? Meu filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados, né? Está ouvindo muito heavy metal, ficou com penteado de heavy metal, óculos, né? Essa é piadinha, só direto essas piadinhas, né? Os metais pesados, nas suas formas de elementos livres condensados, não são particularmente tóxicos.
Isso é interessante, tá? Isso é uma concepção moderna, tá? O metal pesado sozinho, tá? Ele não é o problema. Eles são perigosos nas formas de cátion, quando eles ionizam, e quando eles estão ligados em cadeias curtas de átomos de carbono, metil, por exemplo. Metilmercúrio, por exemplo, é extremamente tóxico. O mercúrio em si, não. O mercúrio em si não é muito tóxico, não. Mas o metilmercúrio é bastante tóxico. Tá? Os metais que apresentam os maiores riscos ambientais, por seu uso frequente pelo homem, por sua maior toxicidade, por ampla distribuição, são, exceto. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tabela periódica, que a prova tem tabela periódica, né? Então, você pode consultar uma aí. Aí você vai olhar lá. Sólido com 82 prótons em seu núcleo. O que é ter 82 prótons em seu núcleo? O número atômico 82. Aí você pega a sua tabela periódica aí e olha quem tem número atômico 82. Olha quem tem número atômico 82. Você vai ver que é o chumbo. Chumbo é metal pesado. Chumbo é metal pesado. Contaminação por chumbo não é boa, não. Certo? Tá. Sólido de massa molar 112,4. Aí você pega a sua tabela periódica aí, ou a que está na prova, né? Claro, né? Aí você vai ver quem é que tem massa 112,4. Aí você vai ver que é o cádmio. Metal pesado importantíssimo. Tá? Líquido nas condições ambiente. Mercúrio. Gente, o pessoal foi feliz aqui na questão, porque eles pegaram os 3 metais pesados incontestáveis. Tá? Toda a relação de elementos que são metais pesados vai vir esses 3 aí. Esses 3, ninguém tem dúvida que eles são metais pesados. É porque aparece, às vezes, uns outros elementos que fulano considera que o zinco é, fulano não considera, certo? Mas chumbo, mercúrio e cádmio são metais pesados, com certeza. Tá? Sólido alcalino terroso do grupo 2. Bom, se é alcalino terroso, tem que ser do grupo 2, né? Porque alcalino terroso é a coluna 2 da tabela periódica, certo? Metais alcalinos terrosos não são classificados como metais pesados. Tá? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tá? Tabela nenhuma, de relação nenhuma de metais pesados coloca tanto metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos nesse meio. Então, geralmente, são metais de transição, como é o caso do cádmio e do mercúrio, tá? Ou são metais que não são de transição, né? São de coluna alta, mas da coluna do chumbo, do estanho, etc. Tá? Então, é isso aí. Certo? Então, aqui, pegar a tabela periódica, saber que o mercúrio é líquido e saber, né, o que seria um metal pesado, quais são os metais pesados mais importantes. Olha, essa questão aqui derrubou gente pra caramba, tá? Essa questão derrubou gente, mas derrubou gente pra caramba, derrubou com força. Essa questão aqui. Tá? Essa figura ilustra o espectro de massa do gás cloro, Cl2, representando somente os íons moleculares iniciais. Certo? Somente os íons moleculares iniciais. Preocupa com isso não, tá? Aqui, você tem a massa do Cl2, massa do Cl2, massa do gás cloro, tá? Massa do Cl2. Certo? E a intensidade relativa. Certo? A intensidade relativa, a frequência relativa de cada um desses tipos de Cl2. Só, Ramon, mas Cl2 não é tudo a mesma coisa, não? Deveria ser, né? Mas espera aí, vamos com calma. Você tem um Cl2 cuja massa é 70. Ora, se a massa do Cl2 é 70,
Qual que é a massa do Cl? Qual que é a massa do Cl? Se o Cl2 pesa 70, qual que é a massa do Cl? Hein? Não ouvi, não. Se o Cl2 pesa 70, qual que é a massa de um Cl? A metade? Quanto que é a metade de 70? 35. 35. Então, são dois átomos de massa 35. Se esse Cl2 aqui pesa 74, se esse Cl2 pesa 74, qual que é a massa do Cl? 37, se eu não me engano. Também acho. 37. Agora, esse Cl2 aqui pesa 72, não pesa? Não pesa? Aham. Percebeu? Então, qual que é a massa do Cl? 36? Não. Um de 35 e um de 37. Nossa. Existem dois tipos de átomos de cloro. Existem dois isótopos. Existem dois isótopos do cloro. Existe o cloro de massa 35. Como é que eu descobri isso? Peguei o menor massa e dividi por 2. Então, essa molécula de cloro é formada por 2 cloros de massa 35, que é a menor massa do átomo de cloro. E existe o cloro 37. Como é que eu descobri? Ué, a maior molécula formada de 2 átomos de cloro 37. Então, existem dois tipos de átomo de cloro, o de massa 35 e o de massa 37. Se eu juntar o 35 com o 37, eu vou ter o cloro, a molécula de massa 72. Percebeu? Percebeu? Então, olha aqui, ó. Analisando o espectro, são apresentadas 4 conclusões. Existem 2 isótopos do cloro, certo? Existem 2, o de massa 35 e o de massa 37. 2 isótopos de cloro. O de massa 35 e o de massa 37. Tá? Então, átomo de cloro, existe o cloro de massa 35 e existe o cloro de massa 37. Só existem esses dois. Agora, eles podem combinar 2 de 35, 2 de 37, 1 de 35 com 1 de 37. Então, eles podem formar o quê? 3 moléculas. Eles podem formar 3 tipos de moléculas. A molécula que é 35 com 35, a molécula que é 37 com 37 e a molécula que é 35 com 37. Tá? 2 isótopos do cloro e 3 moléculas de cloro. Perceberam? Percebi Perceberam? agora. Agora eu Agora, percebi. né? Vocês e Agora. a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Atlético, foi perceber depois da prova. Na hora da prova, ninguém entendeu nada. Na hora da prova, ninguém entendeu coisa nenhuma desse gráfico aí. Ninguém entendeu coisa nenhuma. Agora, é uma questão, até certo ponto, manjada, certo? Porque trabalha com o conceito de isótopos. Se você parasse um pouquinho e pensasse, isótopos do cloro são átomos do cloro de massa diferente. Aí você ia perceber que, né, eu posso juntar o isótopo A com o isótopo A, eu posso juntar o isótopo A com o isótopo B, o isótopo B com o isótopo B, tá certo? E se eu tenho 3 combinações, é porque eu tenho 2 isótopos, A com A, B com B e A com B. No caso, 35 com 35, 37 com 37, 35 com 37. Agora, o pessoal olhou e ficou doidinho, não sabia nem por onde mexer nessa questão. Agora, dá para você ver, assim, resolvido, você fala assim, meu Deus do céu, que trem bobo, Jesus Cristo. Pois é. Depois que está resolvido, é fácil demais, né? Depois que está resolvido, é fácil, sim. É perigoso, né? Questãozinha muito perigosa.
Onde? Vou salvar esse negócio aqui, antes que eu perca isso aqui sem salvar. Questão da Atenas. Olha, gostei muito de ter usado essa charge, né? Essa charge, gostei bastante de ter usado essa charge, porque 2 meses antes de ter usado essa charge, aí eu tinha colocado essa charge no meu Instagram. Essa charge é manjada, certo? Eu tinha colocado ela no meu Instagram e eles cobraram na prova, os alunos, aquela charge sua caiu na prova, etc, etc. Gostei muito de ter colocado a charge, mas não gostei da questão. Certo? Não gostei da questão. Tá certo? Eu acho que o cara foi sacana. Tá? O cara que elaborou a questão, ele foi sacana. Tá certo? Vocês vão ver aqui, vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Então, tem 2 ursos aí, né? Tem um urso branco, né? Um urso branco aí morrendo afogado, certo? E um urso escuro, né? Olhando, né? Aí o urso branco está gritando, socorro, estou me dissolvendo. Aí o urso escuro, mas ursos são insolúveis, né? Para você é fácil falar, né? Você não é urso polar, né? O urso polar, ele é branco, né? O urso polar é branco. E aí fez aquela brincadeira com o polar dissolve na água. Né? Polar dissolve na água. Então, o urso polar, né, dissolve na água e o outro não dissolveria. Né? O outro não dissolveria porque não é um urso polar. Né? Então, fizeram uma brincadeira aí com os termos polar e apolar, né? E jogaram os ursos aí no meio, a água e tudo mais. Certo? Bom, então, com base na crítica extraída do texto acima, bom, primeiro eu não vi crítica nenhuma, né? Mas tudo bem. E considerando os conceitos em química associados à solubilidade de substância, assinala a alternativa correta. Correta. Compostos polares tendem a dissolver em solventes polares. Compostos apolares tendem a se dissolver em solventes apolares, está certo? Polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. Está certo? Beleza? Isso aí está ok? Polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. Isso aí está ok? Acho que não. Não, está certíssimo. Você não pode confundir isso, não. Claro, semelhante dissolve semelhante. Regra básica de solubilidade. O que você procurou? Que relação que você... Não, eu escutei o contrário. Agora que eu vi. Não, tá certo. Então, está certinho. Semelhante dissolve semelhante. Pode trocar isso aí, não. Polar dissolve em polar, apolar dissolve em apolar. Está certíssimo. Certo? Agora ele vem aqui. Ó. Assim, no texto, é possível inferir que, enquanto o urso branco é polar, porque está dissolvendo na água, o outro urso é apolar, porque não está dissolvendo na água. Certo? Certo? Espera aí, Ramon. Acho que não. Raciocina só com calma o aí. texto. Não preocupa com a resposta, não. Raciocina com o texto. O urso branco está dissolvendo, não está? Então, acho que está correta, Ramon. Está correto, não está? Assim, no texto, é possível inferir que, enquanto o urso branco é polar, está dissolvendo na água, a água também é polar. A água é polar. Não pode esquecer isso. Tá? A água é polar. Hidrocarbonetos são apolares. Tá? Isso você não pode esquecer nunca. Tá? Isso não pode esquecer nunca. Certo? A água é polar. Então, olha, assim no texto é possível inferir que, enquanto o urso branco é polar, está dissolvendo na água, o outro urso é apolar, não está dissolvendo na água. Tá ok? Tá beleza? O que você acha, então? Fechando. Tá beleza? Aparentemente está ok? Aparentemente, sim. Aparentemente está ok. Vamos adiante. Tá? Uma molécula cujas ligações são todas polares será uma molécula polar. O exemplo é o CO2.
um gás com alta solubilidade em água devido ao fato de ser uma substância polar. Erradíssimo, erradíssimo. O CO2, né, esquematicamente, ele é isso aqui. Ó. É uma molécula linear, certo? Ângulo de 180 graus, carbono digonal, duas duplas. Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, puxa os elétrons para cá. Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, puxa os elétrons para lá. Essas duas ligações são polares, não são? Essas duas ligações são polares, não é isso? Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, puxa os elétrons na direção delas. Essas duas ligações são polares. Mas o que vai acontecer? Uma vai anular a outra. Então, apesar do CO2 ter ligações polares, ele tem ligações polares, um vetor anula o outro por causa da geometria da molécula, e a molécula vai ser apolar. Então, isso pode acontecer. Eu posso ter moléculas que têm ligações polares, mas os vetores se anulam e a molécula vai ser apolar. Então, está falando que a molécula cujas ligações são polares será polar? Não necessariamente. E o CO2 é um péssimo exemplo, então, porque o CO2, as ligações são polares, elas se anulam, a molécula é apolar. Então, a letra B está errada. Letra C. Gases, em geral, apresentam alta solubilidade em água. Apresentam não. Ah, mas o oxigênio está presente em abundância nos ecossistemas aquáticos para manutenção da vida dos peixes. Está falando aí na frente. Mas não é abundância assim também não. Tá? Não é abundância assim também não. O oxigênio é solúvel em água, isso é importante. Os peixes usam esse oxigênio. O oxigênio é solúvel em água, isso é importante. Mas não é abundante, não. Num litro de água, se você pegar na lagoa aí, 1 litro de água, tem 6, 7 miligramas de oxigênio. Miligramas de oxigênio. É miséria. Tá? É miséria. Ah, mas é o suficiente para os peixes? É o suficiente para os peixes. Mas não é uma solubilidade alta, não. Não é, não. Tá? Então, não apresenta alta solubilidade. Não é assim, não. Tá? Letra D. A previsão da polaridade das substâncias, para você saber se a substância é polar ou apolar, é feita por meio da geometria das moléculas e da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Certíssimo. Eu tenho que olhar a diferença de eletronegatividade. Eu tenho que olhar se a ligação é polar ou se ela é apolar. Primeira coisa que eu olho. Qual no caso? As ligações são polares. Depois eu olho a geometria, ela tem ângulo de 180. Os vetores se anulam. Certo? Então, para eu prever a polaridade, eu tive que olhar as duas coisas. Está certíssima a letra D de dado. O Ramon, mas a letra A também a gente estava achando que estava certa. Né? Tá. Então, nós estamos na dúvida aí. Existe uma dúvida aí entre letra A e letra D. Existe uma dúvida entre letra A, que a gente estava achando que estava certa também, e a letra D está certa também. Vamos ver aí. A água é conhecida como solvente universal, é mesmo, pelo fato de ser capaz de dissolver todas as substâncias no estado sólido, líquido e gasoso, sendo essa característica consequência da sua polaridade. A água dissolve tudo? A água dissolve todas as substâncias? Hein? A água dissolve todas as substâncias? Não. Não. Senão você não podia nem pôr no copo, né? Você põe no copo, dissolvia o copo. Caía na sua mão, dissolvia a sua mão, né? Então está errado. Bom, mas aí agora é o seguinte, estamos entre A e D. A letra A aparentemente está correta, a letra D aparentemente está correta. Qual é a resposta? Aí é que eles fizeram a sacanagem tremenda. Aí é que eu não gostei da questão. Até então eu tinha gostado, achado linda a gracinha. Pegaram a piadinha do urso polar, do urso apolar, usaram como pretexto para fazer a questão. Tá certo? Pretexto para fazer a questão. A letra A fala disso.
A letra A é a única que se refere à questão do urso. A única que se refere à questão do urso é a letra A. E ela está errada. Por que está errado? Tá? Porque na hora que ele fala, considerando os conceitos em química, associados à solubilidade da substância, urso tem polaridade? Urso tem polaridade? Urso pode ser solúvel em água, ou urso pode ser insolúvel em água? Né? Não. O urso não tem. Esse é um conceito que a gente aplica para moléculas, né? Isso é um conceito que a gente aplica para moléculas, a gente não aplica isso para seres vivos, não. Pássaros são solúveis em água, mamíferos não são, insetos são, né? Então, assim, eu não gostei da questão, porque eles induzem a você a marcar a letra A, porque é a única que fala sobre o urso, essa brincadeira do polar e do apolar, certo? Agora, a letra A está errada porque o urso não é molécula. Isso foi de qual faculdade mesmo? Atenas. Nossa Senhora, oh, meu Deus. É o que eu falo com vocês. O cara não é professor de ensino médio. O cara não é professor de ensino médio, faz a questão, faz uma bobagem dessa. Para que isso? Para que isso? Certo? Eu não posso falar urso. Você fez a charge, você fez a brincadeira. Você puxou lá com a brincadeira do urso lá, e polar e apolar, e não sei. Aí você não vai aceitar essa resposta. Não. Vou aceitar essa aqui, porque essa aqui, quimicamente, está correta. Para. Desperdiçou a charge, né? Desperdiçou a charge. O bom humor que eu achava que o cara podia ter, eu já acho que ele não tem mais. É uma pessoa triste, o cara que elaborou essa questão. Né? É verdade? Então, uma prova que tem 4 questões, você faz uma pegadinha dessa? Para quê? Né? Uma prova que tem 4 questões de química. Você faz uma pegadinha dessa, você arrebenta com os alunos. É isso? Você arrebenta com os alunos. Francamente. Bom, então aprendam, tá? Para questões da Atenas, certo? Interpretação química ao pé da letra. Interpretação química ao pé da letra. Química se aplica a átomos, moléculas, íons, não se aplica a ursos. Tá? Ursos, aves, insetos. Tá? Em outras palavras também, eles não têm bom humor. Eles usaram a tininha, mas a questão trágica. Tá? Fazer o quê? Unifenas. Quem é que quer fazer Unifenas aí? Acho que é a Júlia que estão querendo, não sei. As questões do Unifenas, gente, são muito chatas, viu? As questões de química da Unifenas são muito chatas, certo? E, assim, quase todas têm detalhe picuinha. Quase todas. Tá? Tem detalhe e tem picuinha. Certo? Característica da Unifenas. Tá? Prova de química. Certo? Questões chatas com picuinhas. Viu? Tranquilamente. Posso falar isso tranquilamente. Não tem uma questão assim que você olha e fala assim, que gracinha, essa aqui é facinho. Não tem. Tá? O cara que elabora Unifenas também não tem muito senso de humor, não. Tá? Tem muito senso de humor, não. Na natureza, somente poucos elementos, como os da família dos gases nobres, aparecem na forma de átomos isolados. Quando 2 ou mais átomos se combinam entre si, dizemos que entre eles estabeleceu uma ligação química. Analise os compostos abaixo com algumas de suas propriedades, identifique a alternativa incorreta. Incorreta. Eu vou pular 2 aqui, tá? Eu vou pular 2 aqui de propósito, tá bom? Água é uma substância de caráter molecular. Tem geometria angular, tem, né? É um ângulo, oxigênio, os 2 hidrogênios.
E é molécula polar, sem dúvida nenhuma. Certíssimo. A água você tem que saber tudo a respeito dela. Certíssimo. É molécula, geometria angular e é polar. Isso aí não tem segredo. CCl4, isso é L, tá, gente? É L minúsculo aqui, não é CCI. CCl4, composto molecular, tá certo? Carbono, cloro. Geometria tetraédrica, tá certo? Carbono ligado em 4 cloro, tetraédrico. Molécula apolar, tá certo? Esses vetores, as ligações são polares, mas elas se anulam. Igualzinho o CH4. O CCl4 é a mesma situação do CH4, que é hidrocarboneto. Quatro ligações polares do tipo sigma, tudo certinho. Ligação simples é sigma. Tá? Ligação simples, sigma. Dupla, uma sigma e uma pi. NaCl, composto iônico, certíssimo. De alto ponto de fusão, certíssimo. Possui interação eletrostática entre os íons, certíssimo. Pode conduzir corrente elétrica somente em meio aquoso ou quando fundido. Falei isso lá atrás, pois sofre dissociação iônica. Certíssimo. Tudo certinho. Tudo bacana. Agora temos letra A e letra E. Alumínio com 3 cloros. Berilo com 2 cloros. Tecnicamente, era para ser compostos iônicos. Isso aí, tecnicamente, era para ser composto iônico. Metal a metal. Metal a metal. Mas a LCl3 e BSL2 têm comportamento de moléculas de ligação covalente. Pegadinha. Tá? Pega cantinho do livro. Aliás, você nem acha isso no livro. Isso é cantinho da aula. Tá? O professor está muito feliz, ele fala um negócio desse. Tá? A LCl3 e BSL2, apesar de serem formados de metal e ametal, têm comportamento covalente. De compostos covalentes. Aí pegou pesado, né? Aí que eu falei, picuinha, detalhe, não precisava de colocar essa questão. Entendeu? Tem tanta coisa para perguntar, meu Jesus, tanta coisa para perguntar. O cara vem me pegar uma LCl3 e um BSL2 e jogar na prova. Não faz sentido. Tá? Agora, a questão em si, ela fica até fácil por um detalhe, certo? Na hora que ele fala que a LCl3 é um composto iônico, com geometria trigonal e triligação sigma, peraí, não existe ligação sigma em composto iônico, não. Não existe ligação sigma e ligação pi em composto iônico, não. Tá? Ligação sigma, ligação pi é ligação covalente. Então, se o cara, na mesma questão, ele falou que é iônico e tem ligação covalente, aí não pode. Aí não pode aceitar, obviamente, errado. Tá? Agora, aqui embaixo ele falou, é um composto molecular, BSL2, com geometria linear. É geometria linear. É cloro, berilo, cloro. Ligações polares entre seus átomos. Ligações polares são polares. Cloro é mais eletronegativo, cloro é mais eletronegativo, igual o CO2. E os vetores se anulam. Os vetores vão se anular. Certo? Os vetores vão se anular. Vou tirar isso aqui, porque pula. Esses vetores vão se anular. Então, vai ser molécula polar. O cara pegou exceção, pegou cantinho de livro. Tá? Pegou cantinho de livro. Característica essa questão deles aí do Unifísica. Certo? Maldosa. Muito maldosa. Agora, o que dava para matar de cara é o fato da letra A estar falando em iônico com ligação sigma. Não pode.
Composto iônico é força de atração eletrostática, são íons se atraindo. Não tem simples, dupla, tripla, não tem nada disso em composto iônico. Não tem nada disso. Então, dava para eliminar, mas maldosa. Bem maldosa. Outra da Unifenas, olha aqui. Ó. Outra da Unifenas. A partir do enunciado em que, na fórmula AO3-, AO3 com carga menos, A representa um elemento hipotético. O número total de elétrons dessa espécie é 32. Espera aí, vamos com calma, que informação importante. Total de elétrons igual a 32. O número atômico do oxigênio é 8. Opa! 3 oxigênio. Isso dá 24 elétrons. Certo? O total de elétrons é 32. Mas tem 3 oxigênios. AO3, 3 oxigênios. E o oxigênio tem número atômico 8, quer dizer, 8 prótons, 8 elétrons. 8 vezes 3, 24. 24. Então, sobram, ou faltam, né? Melhor dizendo, 8 elétrons. Faltam 8 elétrons nessa conta aí. Essa minha conta aí estão faltando 8 elétrons. Onde é que estão esses 8 elétrons? 7 elétrons são do A. E 1 elétron é da carga menos do composto. O composto tem uma carga menos, ó, menos 1, menos, né, gente? AO3 menos. AO3 menos. Então, presta atenção aqui. Ó. 32 elétrons no total. O oxigênio tem 8 elétrons. São 3 oxigênios, então são 24. Estão faltando 8. Um dos que está faltando é da carga do composto. Os outros 7 é de A. Então, quem é A? Quem é A? A é o nitrogênio. A é o nitrogênio. Ah, por que você sabe que é o nitrogênio? Porque se você olhar na tabela periódica, o número atômico do nitrogênio é 7, ele tem 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons. Então, esse íon aí, ó, esse íon aí é o famoso NO3, menos. Isso é o famoso íon NO3 menos. Como é que chama esse íon? NO3 menos. Como é que chama? O íon NO3 menos, conhecido como íon nitrato. Íon nitrato. NO3 menos. É o íon nitrato. NO3 menos. Tá? Então, o estudante chegou a algumas conclusões. Quantas estão corretas? Eita, caramba, vamos lá. A fórmula é um cátion. Não, doido. Ânion, negativo, carga negativa. Ânion. O elemento hipotético A poderia estar na coluna 5A da tabela periódica. Poderia, o nitrogênio está lá. Está certo, pode ser, o nitrogênio está lá. Coluna 5A da tabela periódica. Atual coluna 15, a prova tem tabela periódica, você vai lá e consulta. O raio atômico do oxigênio provavelmente é menor que o de A. Bom, raio atômico. Na tabela periódica você tem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neon. Todo mundo juntinho assim. Raio atômico cresce para a esquerda. Raio atômico cresce para a esquerda. O raio atômico do oxigênio menor que o de A. A é o nitrogênio, certíssimo. Certíssimo. Raio atômico cresce para a esquerda, o oxigênio está à direita do nitrogênio, o nitrogênio tem maior raio atômico do que o oxigênio. Né? Então, o oxigênio, o raio atômico é menor do que o de A. Tá certo?
Eletronegatividade do oxigênio provavelmente é menor que a de ar. Errado, maior. Porque a eletronegatividade cresce na outra direção, né? A eletronegatividade cresce para cá. Aí o oxigênio tem maior eletronegatividade que o nitrogênio. E o flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. Tá? O elemento A e o oxigênio são alótropos, isótopos ou alótropos. Nada a ver. Eles são nada, eles são vizinhos de tabela periódica. Isótopo é átomo do mesmo elemento, eles não são. Alótopo é carbono, diamante, grafite, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Tá? Então, tem duas coisas corretas, a 2 e a 3. O elemento A, o nitrogênio, o elemento 3, o oxigênio. Se você chegasse na conclusão que é o nitrato, você acertava a questão. Se você não chegasse, aí ia depender do chute. Tá? Aí a questão ia ficar difícil para caramba. Mais uma, Unifenas. Em química, os critérios utilizados para a organização dos elementos foram estabelecidos ao longo do tempo. Tabela periódica é um arranjo que permite não só verificar as características, suas repetições, mas também fazer previsões. Numera a coluna B, de acordo com a coluna A, relacionando os grupos de alguns átomos às suas propriedades periódicas. Depois marque a correta. Então, vamos lá. Potássio, oxigênio, rádio, lítio e césio. Deixa eu fazer um esquema aqui, mais ou menos, tá? Onde que estão na tabela periódica, tá? Só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma noção. Espera aí. Onde é que estão na tabela periódica? Deixa eu fazer com calma aqui. O lítio está aqui. O oxigênio está lá do outro lado. O potássio está aqui. Césio está aqui. Rádio está aqui. É isso aí. Posição deles na tabela periódica. Deixa eu botar aqui embaixo. Mais ou menos isso aí. Tá? Aqui você tem a coluna 1 da tabela periódica. Isso aqui é a coluna 1 da tabela periódica. O rádio está na coluna 2. O oxigênio está lá na coluna 16. Então, ó, metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso de menor primeira energia de ionização. O único alcalino terroso tem que é o rádio. É o único. É o único alcalino terroso que tem aí, não tem outro. Certo? Calcogênio. Calcogênio é a coluna do oxigênio. De menor raio atômico. É o oxigênio, só tem ele. Raio atômico cresce para a esquerda. Ele está lá no direito, menor raio atômico. Elemento do quarto período, de menor afinidade eletrônica. Se você for olhar na tabela periódica, o único carinho de quarto período que você tem aqui é o potássio. Você tem que olhar a tabela. Se essa questão, se você não olhar a tabela, não vai sair. Tá? Eu sei a tabela de cor, mas você não sabe, então você tem que olhar a tabela. Metal alcalino de maior eletronegatividade, o lítio. A eletronegatividade cresce para cima, o lítio está lá em cima, para cima para a direita. O lítio é o metal alcalino de maior eletronegatividade. Agora, de todos os 5 aí, o oxigênio tem maior eletronegatividade. Elemento sexto período, maior raio atômico é o césio, que está mais à esquerda na tabela periódica. Raio atômico cresce para a esquerda, para baixo. Tá? Então, você tinha que olhar isso. Então, vai ficar o quê? 3, 2, 1, 4, 5. 3, 2, 1, 4, 5. Tá? Então, isso aqui é tabela periódica na mão, propriedades periódicas, para onde que cresce, para onde que não cresce. Ramon do céu, mas nas particulares cobre, você está vendo. Toda hora. Toda hora. Uma outra de Itaúna aqui, essa aqui eu descobri lá meus guardados. Certo? Algumas propriedades do magnésio metálico são: reage com ácido clorídrico produzindo gás hidrogênio, certo? Metais, de uma maneira geral isso, viu? Metais reagem com ácido produzindo gás hidrogênio. Não é só o magnésio, não. Ferro faz isso, zinco faz isso, sódio faz isso, tá? Queima produzindo um óxido básico, perfeito. Óxido de magnésio, uma base.
Ele queima e forma óxido de magnésio, óxido de metal. Óxido de metal é óxido básico. Forma íons positivos de carga 2+. Perfeito. Coluna 2 da tabela periódica. Então, isso são propriedades do magnésio. Outros elementos que apresentam propriedades semelhantes ao magnésio são quais elementos? Os que estão na mesma coluna do magnésio da tabela periódica. Os que estão na mesma coluna do magnésio da tabela periódica. E quem é que está na mesma coluna do magnésio? Mesma família do magnésio na tabela periódica. Elementos da mesma coluna, elementos da mesma família, elementos do mesmo grupo, têm propriedades químicas semelhantes. Semelhantes. Tá? Manjado. Taúna. Outra de Taúna aqui. Considere a tabela periódica as propriedades dos elementos. Dentre as alternativas listadas a seguir, assinale a que corresponde a uma afirmação verdadeira. Verdadeira. Tá? Eletronegatividade do ferro é menor que a do sódio. Olha, na tabela periódica, já vi que nós vamos ter que mexer aqui. O sódio está cá na esquerda, o ferro está lá no meio. Tá? Então, a eletronegatividade do ferro menor que a do sódio? Não, maior. A eletronegatividade cresce para a direita, então, ferro vai ter a eletronegatividade maior. A eletronegatividade cresce para a direita. Tá? Então, não é menor, não, maior. Os elementos de um mesmo período apresentam características e propriedades semelhantes. Mesmo período, não, mesma coluna. Mesma coluna. Período, não, mesma coluna, mesma família, mesmo grupo, acabei de falar. Caiu na outra questão de Itaúna, certo? A outra de Itaúna perguntou isso, essa também. Embora apresente estados físicos diferentes nas condições padrão de temperatura e pressão, cloro e bromo são mais semelhantes entre si do que cloro e oxigênio. Sim. Cloro e bromo são mais semelhantes entre si do que cloro e oxigênio. Por quê? Porque oxigênio está numa coluna, cloro está em outra coluna, e o bromo está na mesma coluna do cloro. O bromo está na mesma coluna do cloro, coluna dos halogênios. Tá? Então, o que está falando aqui? Ó, embora apresente estado físico diferentes, temperatura e pressão, né? Cloro e bromo, um é gás, outro é líquido. Cloro e bromo são mais semelhantes entre si do que o cloro e o oxigênio, que são gases. Mais semelhantes em termos de propriedade química. Né? De novo, estão na mesma coluna. Propriedades químicas semelhantes. Eletronegatividade, energia de ionização, volume atômico e densidade são propriedades periódicas diretamente proporcionais ao raio atômico. Não. Se fossem diretamente proporcionais ao raio atômico, elas tinham que crescer dessa maneira, e elas não crescem dessa maneira. Eletronegatividade, energia de ionização, está até escrito errado aí. Energia de ionização é o contrário, volume atômico e densidade é mais diferente ainda. Tá? Então, não tem nada a ver isso, não. São diretamente proporcionais. Pelo contrário. Tá? Duas são inversamente proporcionais. Então, melhor a letra C, trabalhando com aquele mesmo conceito de elementos, propriedades semelhantes, elementos do mesmo grupo, mesma família. Trabalhando com a mesma história. Tá? Essa questão das ciências médicas aqui é uma questãozinha perigosa, a pessoa gosta de fazer isso, nesses vestibulares aí, né, particulares, que é cobrar nome e fórmula de elemento. Tá? Cobrar nome e fórmula de elemento. Então, olha lá. Nunca se deve... Aliás, isso aqui é importante, gente, essas instruções aqui no dia a dia, viu? Avisa em casa aí. Viu? Nunca se deve misturar um alvejante, água sanitária, tá? Que é a solução aquosa de hipoclorito de sódio, com um limpador de privadas contendo substâncias ácidas, pois essa mistura produz gás clorídrico, altamente tóxico. Bem como não misturar um alvejante com produto de limpeza contendo amônia, pois ocorre a formação de irritantes vapor de cloramina. A pessoa pode até perder a capacidade de respirar, porque intoxicar com isso aí, além de hidróxido de sódio. A alternativa correta que apresenta as fórmulas das substâncias sublinhadas é hipoclorito de sódio, NaClO.
NaClO2 é cloreto de sódio. Gás clorídrico é o cloro. É o gás cloro, chamado popularmente de gás clorídrico. É o gás cloro. Amônia, NH3. NH3. Cloramina é o grupo amina com cloro. Grupo amina NH2 e o cloro. Cloramina. Hidróxido de sódio NaOH. Entrar. Tá? Trabalhou com nomes das substâncias. Cuidado, Enem não cobra isso. Enem não cobra isso. Enem você não vê a questão desse tipo. Tá? Trabalhar com nomes de substâncias. Isso é muito raro aparecer isso. Dalton, modelo atômico. Dalton, em 1803, propôs um modelo atômico. Correlacionou a ideia da existência de elementos que não podem ser decompostos quimicamente à ideia de átomos que são indivisíveis. Qual dos postulados abaixo não pode ser atribuído às ideias de Dalton? Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Alguns diferem na massa atômica. Não. Isso aqui não é Dalton, não. Dalton é isso aqui, ó. Átomos do mesmo elemento químico são idênticos. Dalton falava isso. Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Tá? E tem a mesma massa, que ele chamava de massa atômica. Então, isso aqui está errado. Isso aqui não é Dalton, não. Tá? Pode ter de massa atômica diferente? Não, Dalton não falou isso, não. Então, não pode ser atribuído, letra A. Esqueci de marcar aqui. Letra A. Os compostos se formam por combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Sim, Dalton falou isso. Toda matéria é feita de átomos. Dalton falou isso. Uma reação química é combinação, separação, rearranjo de átomo. Correto. Agora, para Dalton, todos os átomos eram idênticos. Átomos do mesmo elemento. Átomos do mesmo elemento. Átomos de um dado elemento são idênticos. Para Dalton, era idêntico. Todos tinham a mesma massa, que ele chamou de massa atômica. Tá? Que ele chamou de massa atômica. E a última aqui, ó, é uma questão, aqui um texto aqui de Ciências Médias seus livros, né? Ela e seus livros. Aqui é de Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos aí, certo? Então pegou esse texto, que eu não vou ler esse texto todo, não, mas fala de ouro, prata, ferro, chumbo, estanho, cobre, bronze, certo? Depois vocês leem isso aí, tá? Fala de uma série aí de metais e liga metálica. Bronze é liga metálica. Bronze não é metal, não. Bronze é liga metálica. Certo? É cobre mais estanho. Tá? Cobre mais estanho, forma bronze. Com base no trecho das espécies químicas envolvidas, esse cenário é correto. Aço e bronze são ligas metálicas, contendo apenas metais em suas estruturas. Errado. Errado. Aço tem carbono. Aço tem carbono. Aço tem um certo percentual de carbono. Varia de 1 até 4%. Mas tem carbono. Aço é ferro e carbono. Então, não é só metal na sua estrutura, não. Bronze, sim. Aqui, ó. Aço, carbono e ferro. Tá? Deixa eu colocar em cima aqui para vocês não esquecerem. Aliás, deixa eu colocar na ordem certa, né? Ferro mais carbono. Né? Bronze, cobre mais estanho. Então, o aço tem carbono. Isso aqui está errado. São só metais errados. Prata e ouro são metais nobres, são. Com potenciais de redução positivos. Sim, nós vamos falar isso na próxima aula aí, na eletroquímica. No mesmo grupo da tabela periódica, mesma coluna. Certíssimo. Essa aí está certa. Resposta. Cobre e ferro são metais do mesmo período da tabela periódica. São. Tendo o mesmo número de elétrons no subnível 4s. Pegadinha. Pegadinha. Os dois deveriam terminar em 4s2. Os dois deveriam terminar em 4s2. Se você fizer a distribuição, dá 4s2. Só que o cobre é aquele caso de exceção.
que ele perde um elétron e fica 4s1. Um elétron pula lá para o outro subnível lá para ficar estável. Então tem pegadinha aí, pegadinha pesada. Detalhe picuinha. Tá? Cobre, o cromo, né? Eles não terminam a distribuição eletrônica em 4s2, não. O elétron pula lá para frente para ficar estável e eles terminam em 4s1. Tá? Exceção. Essa é exceção. Maldosa que arde isso aqui. Tá? Muito maldosa. Foi na exceção. Tá? Exceção. Distribuição eletrônica do cromo e cobre. Ele foi nessa exceção. Tá? Ok? Certinho? Fique esperto com isso aí. Foi nisso aí. Tá? Eles terminam em 4s1. Eles terminam em 4s1. É estabilidade, é caso de estabilidade. Nem exceção, é caso de estabilidade. Estranho apresenta maior densidade de ponto de fusão que o chumbo, mas mesmo no dielétrico no último nível. Estanho e chumbo estão na mesma coluna. Tá? Estanho e chumbo estão na mesma coluna. Certo? Então, mesmo num dielétrico no último nível. Isso aí está certo. Mesmo num dielétrico no último nível. Eles estão na mesma coluna. Eles têm mesmo num dielétrico no último nível. Certo? Mas o estanho é mais denso que o chumbo, não, porque densidade na tabela periódica, densidade de ponto de fusão, eles crescem para baixo. O estanho tem número atômico 50, o chumbo tem 82. Então, o chumbo está mais embaixo. Tá? Então, densidade de ponto de fusão, não. Densidade de ponto de fusão, não. O número de elétrons do mesmo nível está certo. A segunda parte está certo. Mas o estanho ter maior densidade, maior ponto de fusão, está errado. Tá? Está errado. Muito bem, então eram essas as questões que a gente tinha aí para hoje. Deixa eu conferir aqui, se não ficou nenhuma para trás. Aqui está a tabela periódica, aqui uma páginazinha